Entrevista. E agora, em nosso Falando Francamente, nós vamos conversar com Julieta Jerusalinski, do Grupo Gestor do Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. E vamos falar sobre o movimento que debate os indicadores de diagnóstico do autismo. Boa tarde, Julieta. Boa tarde, a produção, boa tarde aos ouvintes. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Igualmente. Julieta, eu vou começar pedindo que você explique para os nossos amigos o que é o autismo. O autismo é definido como um distúrbio afetivo do contato que se caracteriza pelo fato de que a pessoa autista não se identifica com os demais, permanecendo em atividades isoladas e repetitivas. Inclusive, não entra em relação com aquelas pessoas mais próximas e implicadas nos seus cuidados, como a mãe, como o pai. Uhum. Agora, vocês fizeram um debate, né, para falar sobre os indicadores de diagnóstico do autismo. Eu vou lhe perguntar onde e quando aconteceu esse debate. Esse debate, ele vem acontecendo em São Paulo. Recentemente, no último fim de semana, nós fizemos um encontro sobre a questão do diagnóstico e do tratamento do autismo, desses indicadores. Teremos também um próximo encontro em que discutiremos a detecção precoce de fatores de riscos para o desenvolvimento infantil, justamente porque, apesar de que a gente possa definir de uma maneira mais breve o autismo, da maneira como eu te coloquei, se trata de um diagnóstico da mais alta complexidade e que jamais deve ser feito tomando signos isolados. Ou seja, não é um diagnóstico que ele possa ser feito por uma espécie de checklist da internet. Exige uma equipe interdisciplinar, exige especialistas, porque o fato de que uma criança não se identifique com os demais, permaneça em atividades repetitivas, o fato de que, por exemplo, uma criança não tenha responsividade ao chamado dos outros, o fato de que uma criança não busque ativamente o olhar, não sorria ao outro, certamente são todos indicadores que nos informam de que algo não está bem com uma criança. Mas em tempos precoces, esses indicadores, eles não são exclusivos do autismo. Eles também podem se relacionar com outras formas de sofrimento na infância. Podem dizer respeito a importantes quadros de inibição, a depressões precoces, e por isso, ao mesmo tempo em que a gente precisa difundir esses critérios que nos informam acerca de se uma criança está ou não se constituindo bem, é importante que a gente também alerte a população que muitos desses sintomas eles não são exclusivos desse quadro, e por isso que fazer um diagnóstico de autismo exige uma visão apurada de especialistas. E esse encontro foi uma troca de experiências, né, no sentido de melhorar o atendimento à pessoa com autismo. Quais os profissionais que estavam reunidos debatendo esse assunto, Julieta? Nesse encontro, nós tivemos profissionais que trabalham em diferentes organizações não governamentais, mas que têm ações junto à saúde pública do nosso país, justamente estabelecendo parcerias, seja desde a ABNEP, que é uma associação que trabalha com a pediatria, seja desde associações psicanalíticas, seja, por exemplo, em parcerias universitárias de clínico-escolas que recebem e tratam pessoas com autismo. Esse encontro ele foi antecedido por um outro chamado Vozes do SUS, nos quais nós tivemos diversas experiências de tratamento com autismo que acontecem na rede pública do nosso país. Isso é importante de ser sublinhado, porque muitas vezes quando a gente fala do SUS, a gente aponta todas as dificuldades e todos os déficits, mas nesse movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, a gente pode testemunhar
os importantes trabalhos da mais alta complexidade e seriedade, com evoluções de sucesso que acontecem no tratamento com autismo, seja em CAPs infantis, em unidades de atenção básica, na rede NASCE, e que acontecem de maneira gratuita à população em diferentes lugares do Brasil. Então, é importante marcar também todas essas experiências de sucesso no atendimento com autismo que acontecem com um referencial psicanalítico, entre outros. No movimento, a gente justamente aponta que pelo autismo ser uma patologia da mais alta complexidade, ela não deve ser tratada por uma especialidade de forma isolada, já que nesse momento, desde o ponto de vista científico, há um profundo debate que vai acontecendo entre as diferentes áreas do conhecimento, psicanálise, neurociências, fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricidade, pedagogia, e que nos apontam a importância de que a gente possa integrar as áreas de saúde mental, as áreas de reabilitação e também da educação para a inclusão das crianças com autismo, sempre que possível, na rede pública de ensino. Nos falam, então, da necessidade de que a gente integre essas áreas para poder tratar e atender as necessidades das pessoas com autismo. É por isso que vocês no movimento Psicanálise, defendem 4 dimensões no atendimento, não é isso, Julieta? Exatamente, ou seja, a gente tem que considerar toda a importância dos fatores orgânicos em relação ao autismo. Por quê? O autismo, ele, apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos pela ciência na atualidade, não tem um exame laboratorial e orgânico que possa ser feito para detectar o autismo. Como o autismo comparece como um distúrbio afetivo do contato, ele é feito clinicamente pelo modo que uma pessoa tem de se relacionar com os demais. Agora, desde o ponto de vista orgânico, é importante esclarecer que, claro, que todos não nascemos com a mesma carga genética. Porém, é mais importante do que a carga genética que a gente nasce, pura e simplesmente, quais são as experiências de vida que a gente vai tendo. Isso que na atualidade se chama de fatores epigenéticos, ou seja, nossa carga genética, ela se manifesta em função do que a gente vai experienciando na nossa vida. E entre esses fatores epigenéticos, para o ser humano é fundamental a maneira em que a gente é tomado na relação com o outro, o que o outro nos propõe, o que o outro nos oferece. Então, nós não nascemos prontos, sequer desde o ponto de vista orgânico. Nosso organismo, ele também se forma em função das experiências de vida. Da mesma forma, acontece com a dimensão da plasticidade neuronal, porque nós nascemos com a maioria dos neurônios que nós vamos ter para o resto da vida. No entanto, toda a rede de interconexão neuronal, ela depende de que a criança receba estímulos favorecedores dessa constituição. Então, aqui a gente encontra como o orgânico e as experiências de vida, elas estão numa relação, elas não são uma via de mão única, e por isso que a gente tem que prestar atenção e cuidar também dos aspectos da relação com o outro, da esfera social e de inclusão. Então, é nessa dimensão da complexidade que a gente trabalha. Julieta, quem estiver nos ouvindo nesse momento e quiser ter mais informações sobre o trabalho de vocês têm um site, um endereço para que as pessoas possam acessar? Sim, a gente tem um blog, basta colocar justamente na rede Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, e lá as pessoas vão encontrar diferentes informações, porque a gente quer favorecer o esclarecimento da população, ou seja, toda a possibilidade de que os pais que têm filhos
com autismo possam recorrer a diferentes formas de tratamento. Isso é um direito que os pais têm, que faz parte do debate científico da atualidade. Então, basta buscar na rede Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, e vão chegar no nosso blog, onde a gente tem à disposição da população uma carta dirigida a pais de autistas, textos que explicam qual é a metodologia psicanalítica do trabalho com o autismo, textos que vão informando a população acerca de que uma criança tem indicadores de autismo não quer dizer que ela vai ser autista para o resto da vida. Ser e estar são duas dimensões diferentes. E antes de qualquer diagnóstico, a gente tem que levar em conta, considerar a dimensão da infância como um momento de constituição, em que nem tudo está decidido. E por isso a gente tem encontrado na metodologia psicanalítica de intervenção com o autismo, um trabalho interdisciplinar, crianças que têm melhoras e, quando se trata de intervenções precocíssimas, crianças que apresentam remissões desses quadros. Então, essa dimensão entre ser e estar é algo que eu gostaria de sublinhar, porque essa é uma informação do maior valor para pais que receberam esse diagnóstico ou que desconfiam desse diagnóstico, que nem tudo está decidido. A infância é um momento de constituição. Julieta Jerusalinski, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conversar com você e eu espero poder conversar com você novamente aqui na Nacional, tá certo? Ficamos à disposição para o que for necessário, agradecemos a oportunidade e esperamos que a gente possa ter ajudado a população a tomar o autismo nessa complexidade física, mental, social e temporal que exige. Muito obrigada. Muito obrigada a você, uma boa tarde.